Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Vamos para a última atividade dessa unidade, já encerrando já a segunda unidade, e vamos continuar falando sobre os gráficos. Então agora a gente vai interpretar as informações de alguns gráficos, tá bom? A gente vai seguir lá na página 67. Quem perdeu a aula anterior, eu vou colocar o link que está aparecendo aqui em cima, para vocês fazerem toda a atividade dessa unidade, beleza? Então vamos lá para a atividade, vamos aprender junto. Então, meu povo, ó, a atividade número 3 está dizendo o seguinte: Fernanda acompanhou sua avó até o posto de saúde mais próximo para uma consulta de rotina e viu um gráfico com a previsão de dados sobre a população idosa do mundo em 2005. Isso aqui já mudou. E a previsão para 2025. Ela tirou uma foto do gráfico com seu celular e levou para casa para analisá-lo com a turma. Então tá aqui, ó, previsão dos idosos. Em 2005 é o que nós temos de idosos e aqui com a população em 2025. Então aqui é a previsão, tá bom? Fernando identificou os países que tinham a menor e a maior porcentagem da população com mais de 50 anos em 2005. Quais são eles? Então, qual que tem a maior e menor? Então vocês vão colocar aqui maior porcentagem e depois menor porcentagem, tá bom? Qual país tem a maior, qual que tem a menor, beleza? Isso em relação a 2005, hein, gente? É a barra laranja, tá certo? Bom, seguindo então aqui, ó. Na questão 2 é a mesma ideia, tá? Qual é a porcentagem da população do Brasil com mais de 50 anos em 2005? Então aqui é uma previsão. Então vocês vão escrever para mim, ó, no Brasil, quanto que terá, tá? Beleza? E na questão 3 está escrito assim, ó, entre 2005 e 2025, qual país teve o maior aumento na expectativa de vida e o menor, tá bom? E aí vocês vão ter que observar qual que teve essa variação, que deu um aumento maior e que não aumentou tanto, tá bom? Então, maior aumento. E o país que teve o menor aumento. São dois países que vocês vão analisar, tá bom? Seguindo aqui, ó, os amigos de Fernanda gostaram muito do tipo de gráfico de colunas múltiplas, pois apresenta simultaneamente dados de duas variáveis. Nesse caso, apresentava os dados de 2005 e 2025. Decidiram que esse gráfico seria interessante para apresentar os dados da pesquisa que eles haviam realizado, pois poderiam ter uma coluna para os avós e outra para as avós. Então, como eu falei para vocês, façam um gráfico que a gente fez no outro gráfico, tá bom? Em cada intervalo de idades. Aí, virando a folha, tá escrito assim, ó. Construa um gráfico no papel quadriculado para colocar a quantidade de resposta de cada faixa de idade e utilize as duas cores diferentes, uma para cada coluna, representando os dados dos avós e avós que fazem parte da pesquisa realizada por Fernanda. Então a gente vai voltar lá na atividade 2, vai pegar aquela tabela, tá? E vamos fazer o gráfico aqui. Então aqui, ó, bem mais fácil, desenhar o gráfico. Certo? Então façam o gráfico aqui, beleza? E para fechar a atividade 4 aqui do lado, os amigos de Fernanda decidiram escrever um texto com os resultados da pesquisa para publicação no jornal. Analisaram os dados de informações e tinham sobre o percentual de avós e avós vivos e sobre as faixas de idade dele. Faça análise também sobre esses dados e depois produza um texto. Não esqueça de elaborar um título e incluir as fontes de dados. Então, gente, vocês vão fazer um texto aqui. Título, a primeira linha, certo? Aí vocês vão analisar, vão ver todas as características, então escrever o texto. Não precisa ser um texto grande, desde que explique corretamente o que tem nesse gráfico, tá bom? E no final, quando vocês terminarem, aqui embaixo, vocês vão colocar assim, ó, fonte, pesquisa do livro didático, tá bom? Que é a fonte onde a gente consegue as informações para poder realizar essa atividade, tá bom? Fechamos então essa segunda unidade, fechamos mais uma parte aí do nosso caderno da cidade, tá bom? E agora é com vocês vão me mandar as atividades, vão tirar fotinho e tirar todas as dúvidas depois comigo, tá bom? Fico então aguardando, fiquem todos bem, nos vemos na próxima atividade.